Gente, este salmo, ele foi escrito muito provavelmente, né, o que os estudiosos, a maioria concordam, Davi foi o seu autor. Na edição lá da NVI, coloca inclusive como um salmo davídico. E essa expressão que o salmista usou, ele disse: todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Isso mostra que é um salmo de um rei, e sim, provavelmente de Davi, porque posição elevada denota o trono de um rei. Então, é assim que esse salmo é colocado, mesmo que não esteja muito claro, mas é bem possível que esse salmo foi resultado da experiência difícil que Davi teve quando Absalão, seu filho, se insurgiu contra ele e tentou derrubá-lo do seu trono. O seu filho tinha tomado o palácio. Seu filho tinha exposto Davi à humilhação. Ele se deita com quem pertencia a Davi no terraço do palácio. Davi está fugindo. Absalão tem um exército que se prepara para atacar o próprio pai. Ele queria destruir, meu Deus do céu. E muitas coisas acontecem nesse caminho de Davi, da saída de Jerusalém. Aparecem diante dele inimigos históricos, antigos, que agora começam a humilhá-lo. Vem alguém que começa a apedrejá-lo e chamá-lo de assassino. Tempos de adversidade. E toda aquela história de Davi saindo de Jerusalém é muito interessante. E diante daquilo, até mesmo diante daquele que quer apedrejá-lo, que está tentando apedrejá-lo, e um dos soldados de Davi diz: você não quer que eu mate esse sujeito que está te ofendendo? Ali vê-se em Davi um coração quebrantado. Ele está refletindo sobre a vida, sobre muita coisa. Mas ali ele não tem nenhuma posição arrogante, querendo se vingar, se enchendo de ódio. Não, ele está quebrantado. Ele até diz: se Deus está mandando ele fazer isso, ele dizer isso, quem sou eu? Não era Deus que estava mandando, mas isso mostra que o Davi estava quebrantado. Nessas situações, nós precisamos respondê-las em uma condição de estarmos com o coração quebrantado e abertos a ouvir o que Deus quer ministrar nesse tempo. O tempo da adversidade é um tempo que Deus está falando também. O tempo da adversidade, às vezes, é um tempo que nós não entendemos as coisas. O tempo da adversidade é desconfortável. O tempo da adversidade é tempo de sofrimento. E diante desse tempo, como é que temos nos comportado? Será que temos nos revoltado contra Deus, nos afastado de Deus? Será que isso adianta? O que é que Pedro disse a Jesus depois que Jesus fez um discurso considerado duro e que muitos o abandonaram? Sabe o que Pedro disse? E Jesus então disse: olha, esse pessoal foi embora, me abandonou, e vocês não querem ir embora também? Não é que Jesus queria que eles fossem embora, Jesus queria que eles ficassem, mas Jesus deu liberdade a eles, e Jesus disse: olha, eu falo a verdade.
Vem o Pedro e diz, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Não era o que eles mais queriam ouvir. Tem coisas que nós ouvimos que não são as que nós mais gostamos de ouvir. E mesmo, às vezes, Deus nos fala algumas coisas que não são coisas que gostamos de ouvir porque elas nos confrontam e elas nos desafiam a determinadas mudanças. É isso que a gente vê o salmista no tempo de adversidade falando com a sua alma. Dando comandos à sua alma. Ele lembra a si mesmo, a si próprio, verdades eternas. Ele começa a falar dessas verdades, ele começa a confessar, a proferir determinadas coisas. Ele diz para ele mesmo, ele fala, descansa somente em Deus, a minha alma. Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Ou seja, ele não vai perder as estruturas, ele não vai ruir. Salmo 46, o salmista diz, ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, sim, ainda que a coisa esteja tremendo em volta, ainda que muita coisa que eu não gostaria que acontecesse está acontecendo, mas eu vou ficar no Senhor. Eu vou ficar com Ele, eu não serei abalado. Isso que ele dizia para ele mesmo. Sabe, isso não era uma confissão positiva, que queria buscar algum tipo de poder na mente. Não. Não era nenhum... Isso aqui não era nenhum mantra, uma repetição, vou repetir isso, daí algo vai acontecer. Não tem nada a ver com isso. Isso se tratava de proferir o que Deus era. Confessar o que Deus de fato era, e era para ele, para a alma dele. Isso tudo tinha o foco em Deus, em dependência de Deus. Ele dizia, a minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Não era o poder da mente dele. Não, minha salvação depende de Deus. A minha dependência está em Deus. A minha honra, minha posição, ser rei, o trono, sabe? Tudo isso está nas mãos de Deus. Ele confiava na soberania de Deus e ele estava dizendo isso para a alma dele. Que ele tinha que estar em Deus, na presença de Deus, dependendo de Deus. Em meio às adversidades, ele proferia palavras de esperança, de fé e dependia do Senhor. O que é que tem saído da nossa boca nos tempos de adversidade? Como é que a gente tem lidado com a voz da nossa alma nos tempos de adversidade? Será que nos tempos de adversidade a gente, de repente, eu não entendi, acabou. Acho que Deus não está aí. Não tem mais chance. Não vai sobrar mais nada. Será que nos tempos de adversidade a gente não tem se sobrecarregado de tensões e tem descarregado isso sobre aqueles que estão à nossa volta? Quando isso acontece, nós deixamos uma situação que está difícil ficar muito pior. Nós temos que cuidar com a nossa alma. Eu não estou dizendo que a alma não tem a sua voz e que nós temos que ignorar a voz da alma. Não, ela está ali.
Contudo, o que deve mandar em nós não é o grito da nossa alma. Nós temos que falar a nossa alma e alinhar a nossa alma com as verdades divinas. Em meio às adversidades, ele proferia palavras de esperança, de fé e dependia do Senhor. Nos tempos de adversidade, o que tem que ter na nossa boca é a palavra de Deus, e nós precisamos falar à nossa alma aquilo que está na palavra de Deus. Que Deus é Deus presente e não ausente. Quando temos a palavra de Deus e nós falamos também a nossa alma sobre esta palavra, a palavra de Deus vai fazer uma obra em nosso coração. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Quem alinha, julga os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração, quem vai dar discernimento a isso tudo, discernimento ao que está lá dentro da nossa alma, é a Escritura, é a palavra de Deus. E nós precisamos falar à nossa alma o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos colocar no nosso coração a palavra. O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Uma definição da palavra pecar é errar o alvo. Eu e você, nos tempos de adversidade, precisamos olhar para o alvo, acertar o alvo, caminhar em direção ao alvo de vida que a palavra de Deus nos coloca. Dando essas respostas, estando com estas respostas, nesses tempos de adversidades, eu quero dizer a você que nós passaremos por eles de maneira diferenciada. Nessa dependência de Deus, nesta confiança em Deus. Sim, nós viveremos de maneira diferente. Vamos experimentar a graça e a presença divina. E milagres vão acontecer. Amém? Mesmo que você se sinta como um muro inclinado, uma cerca prestes a cair, com a tua alma dando tantos gritos, mas se nós estivermos no Senhor, Ele vai sustentar esse muro, e Ele vai alinhar esse muro e vai colocá-lo em pé. Ele não vai permitir que a cerca vá para o chão. Ele vai alinhá-la, Ele vai firmá-la. E nessa dependência de Deus, nós caminharemos até o tempo que Deus quiser que caminhemos.